quer repartir, né? Imposição de mãos. Então, onde fomos que aprendemos nessa igreja com o apóstolo Robson, que nesse começo aí começou a fome, né? De buscar mais de Deus, de receber. Ele falou, começou a falar, quando você, até de assistir um homem de Deus, a qual você admira, e você respeita aquela unção, só de assistir ou ler livros, a unção que está naquela pessoa, ela vem para você. É onde nós começamos a aprender sobre transferência de unção. Qual foi o homem de Deus, o primeiro que você foi atrás, falou, eu quero aquela unção que tá ali. Você lembra? Lembro. Qual foi? Foi em, Quem 2000, foi? foi em 2021. Foi com o Randy Clark, que é curas, milagres, palavra de revelação, palavra de conhecimento, que é a revelação. Foi ali onde que eu recebi. Você E foi atrás lá para receber. isso foi em 2021. E qual foi o resultado Olha, depois da transferência? depois, Depois da impartição? depois que eu recebi essa impartição, eu comecei a escrever. Começou a escrever livros, comecei a escrever, vi mensagens, revelações. Os 3 cadernos que eu tenho foi através dessa ativação da impartição que eu recebi. E não só isso, as curas aumentou, os milagres, os sinais aumentaram, os prodígios aumentaram. Foi aumentando. Também eu vi você do Silvio Ribeiro. Isso. Você viu do Silvio Ribeiro, que é um apóstolo lá do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, né? Eu acho que Porto Alegre. Teve alguma diferença nessa unção? Teve. Ele carrega muito. Nesse dia ele liberou tanto a impartição, como também liberou uma palavra profética também. Depois que liberou essa palavra profética e essa impartição, houve uma mudança no meu ministério, né? Tanto em palavras de revelação, palavras reveladas, palavras rema, e também um nível de milagres, de extraordinário, né? Eu fui no hospital fazer uma visita lá para um casal, que essa moça, ela tava com um bebê faz 4 dias no ventre. E eu entrei no quarto lá, né? Eu comecei a orar. Do nada, o ambiente ficou como uma nuvem de glória. E quando você tá numa nuvem de glória, você só desfruta. E aquela moça que estava lá mal, depressiva, chorando, começou a cantar em línguas do nada. O marido dela, que é da igreja Congregação, ficou admirado olhando para ela, assim, abismado, assustado. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu vi aquele fogo, o fogo descendo. Eu falei, a sua esposa está curada. E nisso eu não sabia. Eu tinha um amigo que estava com os 2 rins parados no mesmo quarto. No mesmo quarto, pastor. No mesmo quarto. Eu tenho esse vídeo, tá no YouTube, no Instagram. E no mesmo quarto. E ele conta o testemunho. Eu orei por ele, ele falou assim, eu sentia como fogo passando por mim. E eu queria falar em língua, mas eu não falei por causa do pessoal aqui do médico. Os médicos aqui de se escandalizar. Eles sentiam fogo. Os 2 rins dele foi curado, estava parado. Os 2 rins foi restaurado. E ali ele conta esse testemunho com alegria. A moça, alegre, contando testemunho também, pastor. Feliz, feliz, feliz. Foi depois dessa transferência. Que bênção. Qual que você acha que foi a mais forte de todas que você recebeu? Você já recebeu várias, né? É. Qual que você acha que foi a mais forte? Ou que teve mais frutos? Olha, aqui que eu vi que veio para romper. Eu recebi a segunda vez do Randy Clark. Que a primeira foi em 2021, depois foi a segunda vez quando ele veio foi com o Mission, na Igreja Paz Cruz. E dessa vez ali estava até o Marcelo Casagrande, o apóstolo Marcelo Casagrande, até eu e ele do lado. Nesse dia, ele colocou a mão na minha cabeça e ficou um bom tempo. Aí, bum! Esse dia, depois que eu levantei, eu estava energizado. Eu andava, as pessoas sentiam. Lembra da sombra de Pedro? Eu passava pelas pessoas, as pessoas começavam a falar em línguas. As pessoas começavam a tremer. Tem uma moça, o nome dela é Vanessa, ela mora nos Estados Unidos. Eu não, nessa distância que nós estamos aqui, eu estava perto dela, assim, ó, dessa distância. Ela começou a sentir a eletricidade passando para ela. E ela começou a ter contrações. Ela falou, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Comecei a ter contrações. Até hoje ela tem essas contrações. Mas foi ali, o Espírito Santo ativou ela. E foi de distância.
Aí eu falei, opa, a unção de Pedro. A unção que Pedro carregava. A sombra que toca. E nisso foi ativado o Espírito Santo. Ele ativou essa unção, sabe? Então foi algo extraordinário esse dia. Mas a que marcou mais a minha vida mesmo, que eu vi que foi uma unção, que eu tô vendo que tá tendo resultados muito rápido. Eu chamo essa unção a unção do aceleramento e a unção do resultado rápido. Foi essa agora que eu recebi do Benihim. Tem até o vídeo no seu no Instagram, né? Tem, rapaz, muita repercussão. Tem Depois meio eu... milhão. É? Meio milhão de visualizações desse vídeo. E aí, por que teve. Porque o que aconteceu depois? Isso aí foi. Tem um mês. Um mês. Um mês, né? Sim, um mês. Antes disso, 3 anos atrás, eu tinha sonhado que eu recebia do Benihim. Tinha sonhado, eu acordei impactado. Todo eletricutado. Eletricidade, carga de eletricidade. A minha esposa falou, Todd, o que é isso? O que tá acontecendo? E eu não conseguia falar nada, só recebendo poder. 3 anos atrás. Então, quando fomos lá em São Paulo, aí foi eu e o Japa, sempre eu e o Japa. Aí, engraçado que ele saiu ministrando todo mundo, mas nessa ele ministrou a primeira vez, aí na segunda vez ele me chamou. Tem uma mãozinha dela ele me chamando. Aí nessa que ele ministrou foi um impacto muito grande. Você já chega todo torto lá já, né? Todo torto. Eu não conseguia ficar de pé, fui sentar, não conseguia ficar sentado, me tremia. Muita carga. Depois desse dia, pastor, veio um aceleramento de crescimento na igreja. Veio um aceleramento do meu ministério, de crescimento do ministério, de Deus expor o ministério, de Deus começar a se revelar quem é o Francinaldo, quem é ele. As pessoas começaram a perguntar, ô pastor, onde é a sua igreja? Eu quero ir na sua igreja. Uma irmã que veio lá de Mato Grosso, ela veio lá de Mato Grosso, se ela vai assistir, que Deus abençoe a vida dela e o esposo dela. É Nanúbia, se eu não me engano é o nome dela. Eles vieram lá de Mato Grosso para receber essa impartição. E ela veio lá de Mato Grosso para receber. E outras pessoas começaram a vir perguntar, eu quero receber essa unção. Libera sobre a minha vida essa transferência, libera sobre a minha vida. E muitas. Então houve uma mudança muito grande, financeira também, um destravamento. Sabe? Houve como um crescimento. Essa unção é a unção de aceleração e unção de resultado. Ativou o ministério. Apóstolo, lá no vídeo do Benihim e também a do Silvio Ribeiro, porque quando a pessoa vai receber unção, até falar isso, cada um sente diferente e tem reações diferentes. Uns tremem, uns caem, uns choram, uns pulam, uns rodam. É um mover. Eu sempre gosto de, quando vou ministrar nas igrejas, eu falo assim, ó, mova com que o Espírito Santo estiver fluindo. Se eu for cair, se for pular, for rodar, se for dar glória, deixa o Espírito Santo fluir em você. Mas, com certeza, aquela reação para quem não entende, fala um monte de coisa. Você recebeu muita crítica lá no vídeo do Benihim, principalmente o Benihim é mais recente. Vamos falar do Benihim, que tem do Silvio Ribeiro, que foi, eu acho que 2 anos. O pessoal criticando você? Muito. Por quê? Fala o que chama atenção as críticas. Por quê? As críticas, uma delas é transferência de unção, que heresia, para que não ditar isso na Bíblia, mas não está mesmo. Aí eu falo, pesquisa a palavra transferência de unção, o significado, compartilhar, impartir. Depois pesquisa sobre o significado da palavra imposição. Imposição que é transferir também. A palavra imposição também que você pode repartir, ou então imposição de mãos. A palavra e significado, né? Então muitos, eles criticam, mas só que eles não buscam a base bíblica. E tem base bíblica para isso. Moisés é um dos exemplos. Quando o seu sogro Jétro viu Moisés atendendo toda aquela multidão, ele falou, não é bom que você faz isso. Isso vai trazer um enfado muito grande para você. Por que você não separa as pessoas? E Moisés foi falar com Deus e Deus falou, eu gostei dessa ideia. E o que Deus falou? Separa 70 homens. Eu vou tirar do teu espírito e vou liberar sobre eles. E Deus fez isso. Ele separou e todos aqueles 70 foram cheios do Espírito Santo. Foram embriagados do Espírito Santo, né? Onde ajudaram na obra e no ministério.
Josué, Deus falou assim: separa Josué e põe as mãos sobre ele, e impôs a mão sobre ele, e ele foi cheio do espírito de sabedoria. Então, tem o quê? Transferência de sabedoria.